Boa noite. Quarta-feira. Dia de tomar canelinha de pedreiro. Vamos lá, gente. Vamos ao nosso mercado. Hoje a gente teve um mercado volátil, tanto de índice como de dólar. O mercado foi bom, ele oscilou. Tá acordando, isso é legal. E algo preocupante, hoje nós engatamos aí a sexta marcha, né? Que eu digo sexto dia de queda do índice. Algo preocupante, né, gente? Porque assim, nosso mercado hoje, para quem vem me acompanhando e sabe, eu venho falando desse 46.800, 10% de queda no mês. Ele bateu lá, entrou um pouquinho de stop até o 720, ele logo retomou rápido, foi uma rasgada, ele subiu, já logo ganhou aqui a casa do 1.000 e do 0,90. Então quem acreditou nesse trade, nesse ponto, e esperou para comprar exatamente ali, se deu bem, porque ele já tinha estacionado no 1.000 e voltado para o 200. Esse 200 aqui virou um belo ponto de referência. Então vamos lá, gente. O que a gente viu hoje no índice? Abertura 48.000, né? Ele já abriu para baixo do fechamento de ontem. A gente viu o fechamento era 125 e ele abriu para baixo. E outra coisa importante é ficar de olho que o mercado sempre estava abrindo e perdendo força. Foi exatamente o que a gente viu hoje. A gente viu a abertura a 1.000, máxima 0,20. Ele brigou no máximo ali até as 9h30. Ele tentou ficar para cima. E depois da primeira 1 hora de mercado, quando ele rompeu a mínima, que era o 7,5, o mercado começou a desmanchar. E foi buscar onde? Foi buscar a mínima de ontem. A mínima de ontem era o que? Era o 4,5. Vocês estão lembrando? 47.440. Ele rompeu. Chegou ali até o 330 e bum, subiu mais um pouquinho novamente, foi até o 4,5 e não teve força, que esse 4,5 acabou virando um divisor de águas, porque era a mínima de ontem. Quando ele rompeu, ele ficou um pouco indeciso, foi até o 330, teve um respirinho até o 4,5 e aí veio uma pancada e ele só trabalhou para baixo, foi até onde ele chegou os 47.000, onde entrou compra. O mercado resistiu um pouco, ele deu sinais de melhora, só que ele não conseguiu ficar para cima do 200. Ele parou nesse ponto aqui no 200. Na verdade foi uma beliscada, né? Ele parou no 150. Ele ficou brigando ali, 130, 150, 130, 150. Beliscou no 200. E rompeu o 1.000. Foi mais ou menos na hora do almoço, meio de 40. Ainda bem que eu estava almoçando em frente ao computador. Eu consegui ver esse movimento. Eu vi os players vindo agredindo. E o mercado tinha saído até o 920. Estava recuando até o 930. Quando ele voltou para o 920, o cara deu uma bordoada. Foi uma boleta só até o 800. E depois entrou stop até o 7,5, 770. Aí o BS bateu até o 720. Foi exatamente quando ele estava tentando retomar o fôlego. Ele estava saindo 870. Aí o BS abriu venda, bateu. E como vocês sabem que eu sempre venho falando, aí o BS é quem está movimentando o mercado. Ele gira mais ou menos em torno de uns 80% do mercado. Ele gira muito. E ele que é o principal responsável pelas agressões de compra e de venda no mercado. Então o que aconteceu? O mercado foi lá, beliscou 46.800, né? Bateram a 720, que entrou stop, logo entrou compra. E o mercado galgou, veio para cima. Ele chegou até onde? Até o 1,5, foi onde eu falei que ele ficou brigando. Ele respeitou esse 1,5 e voltou para o 9,5, saiu até o 920. Na volta, ele acabou rompendo o 1,5. A gente está falando aí de 3,15. Foi no momento em que estava rolando as minutas do Fed. Ficou para cima do 1,5, trabalhou, ele foi até o 4,5. Ponto que eu falei, que onde o mercado dividiu e escolheu ficar para baixo. Então, gente, bem simples. Se tiver calma, focado e olhando as coisas que estão acontecendo, sem euforia e sem ansiedade, você consegue trabalhar numa boa. O índice antes era um mercado de o cara que era mais rápido, que saia na frente de todo mundo. Agora você tem que ter paciência, esperar o movimento, esperar o preço e fazer. Tem que ter calma. Beleza? E a gente viu um fechamento de queda, a bolsa chegou a bater 3% de queda nesse 46.800 e retomou e fechou com apenas 1,70. E a gente completou o sexto dia de queda. Vamos ao dólar. Doleta deu game e respeitou muito bem os pontos. Ele abriu no 87, hoje é o dia 19/8, ele abriu no 87, deu uma escorregadinha até o 82, que era aquele famoso ponto o 80 que estava dividindo o mercado, mas ele veio até o 82 nessa hora e bum, fez alta. Só que ele brigou onde? Ele brigou exatamente nesses pontos. O 99 era o ajuste, né? 99.3 ele bateu aqui. A primeira vez ele respeitou o ajuste, deu um trade, e a segunda vez ele acabou rompendo e foi até os 3,50. Não foi até o 3,505, que era o ponto que eu estava de olho.
os 506. Ele acabou cedendo e depois das 10 horas ele apontou para baixo. Então, depois das 10 horas ele ficou quieto, não rompeu mínima e não rompeu máxima. Ele trabalhou aqui na casa desses 94, 95, então abriu a Dow Jones. E quando abriu a Dow Jones ele acabou pesando. Ele perdeu a mínima dos 82 e veio até onde? Ele veio até o 73. Eu tinha um ponto no 71, mas ele não chegou, foi só até o 73 e essa foi a mínima do dia. Então depois disso a gente vê, olha a esticada. Depois que ele bateu o 73, gente, ele veio aqui sem parar, sem dar chance de venda, até o 18. A gente tinha um ponto no 20, ele não veio dessa primeira vez, ele bateu onde? Ele voltou para o 12, depois ele foi lá buscar a casa dos 20, 22. Mas ele deu o trade na casa dos 21, que era o ponto que eu tinha também, que eu estava de olho e passei para vocês. Quando ele rompeu esse 22, a gente viu até um stop até o 29. Ele brigou aqui na casa dos 25, mas não foi muita coisa. Ele veio para cá e assim que ele trabalhou para baixo do 22, novamente ele deu venda e completou a venda onde? Exatamente no momento que o índice começou a subir muito forte, que foi nas minutas do Fed, e o dólar ficou para baixo do 3,50. Ele rompeu o 3,506, que era o ponto que eu tinha falado que ia dividir o mercado e acabou dividindo. Então a gente deixa eu retificar aqui. O 98,5 era o ponto que eu falei que dividiria o mercado. E a gente vê que ele trabalha para baixo a partir desse momento. E quando ele sobe fica para cima do 98,5, ele trabalha para cima novamente. E aqui foi na hora das minutas do Fed que a gente viu uma bela batida. Ele foi até o 89 e depois ele recuou, tá? Foi exatamente na hora que tomaram o índice. Eles deram uma batida no dólar e ele acabou recuando, mas não teve força para trabalhar para cima do 10. Então a gente também começa a ficar de olho aqui na casa do 3,506, 3,510, que o mercado está se ajeitando aí nesse meio termo. Beleza, pessoal? Chiquinho vai ficando por aqui. Fiquem atentos no índice, que ele beliscou a casa dos 10% de queda. Então pode ser que tenha achado aí um piso para retornar. Não sei, vamos ver se ele começa a respeitar esse ponto. Vamos ficar atento no dólar, que ele está muito próximo do 0 a 0 do mês. E a gente já está no dia 19, estamos no meio do mês. Exatamente no meio do mês, falta uma semana e meia para terminar. Vamos ficar de olho aí, ver o que o mercado nos proporciona pra gente fazer um day trade, colocar no bolso e deixa os caras se matarem. Beleza, gente? Então o Chiquinho vai ficando por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira. Bom jogo aí pra quem vai assistir um joguinho de futebol, tomar aquela cervejinha que também é do nosso perfil, né? Pelo menos o meu. Numa quarta-feira tomar uma cervejinha gostosa, sem exagero, sem abuso e para relaxar. Beleza, gente? Chiquinho vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.